tecnoxamanismo é um acontecimento de rede que surge, eu acho que no Brasil por volta de 2006, 2007, depois de um período de implementação dos pontos de cultura, onde os implementadores, a galera de software livre, hackers, encontram o Brasil profundo, encontram ribeirinhos, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, e essa palavra tecnoxamanismo começa a ressurgir como uma forma de pensar a troca de saberes que estava acontecendo naquele momento. Era muito mais do que implementação de um ponto de cultura, era uma troca radical de saber. Foi em 2014 o primeiro festival, apesar da gente começar a fazer os encontros em 2011, principalmente quando eu estava na Europa, na Inglaterra, fazendo encontros na Espanha e tal, que também estava acontecendo essa palavra, tecnoxamanismo, que no final a gente descobriu que vem também das raves de Manchester dos anos 80, que tem a ver com essa cidade industrial da Inglaterra, onde foi que foi foco da implementação da grande indústria, e que esses operários faziam raves, e essas raves eles chamavam de tecnoxamanismo, ou eles próprios se chamavam de tecnoxamãs. Então a gente resgata daí essa história. Eu acho que aqui no Brasil também tem o Felipe Fonseca, que estava tendo um site na época, acho que 2011, 12, que ele começou um site também relacionado ao tecnoxamanismo, que ele vai alimentando com coisas que estão acontecendo no resto do mundo. A gente faz o Tecnomagia, eu acho que foi 2013, 12 ou 13, foi quando eu cheguei da Inglaterra, com todos esses inputs também do que estava vivendo lá com esses grupos. E aí a Nuvem Rural está com essa ideia de fazer o Tecnomagia, a gente se reúne no IP lá no Rio de Janeiro, lá perto do Observatório do Valongo, naquele Morro da Conceição, e faz a primeira reunião e decide fazer esse festival. Enfim, acho que tecnoxamanismo também é um festival que começou em 2014, um festival internacional, ele já começa internacional, e além de fazer o festival lá na Terra do Descobrimento, não é à toa, né? Porque a gente já tinha relação com os indígenas de lá por causa do meta-reciclagem, submediologia, então fazer o festival lá era uma coisa natural pra gente, mas também teve a questão de estar ali onde as caravelas chegaram, dando uma espécie de descolonização do pensamento, das nossas práticas, brincando de tentar devolver alguma coisa colônia fora, mar afora. Então a gente optou. Fizemos dois, com os indígenas Pataxó da Aldeia Barra Velha e Aldeia Pará, e inúmeros encontros de tecnoxamanismo. Vai desde o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Bagé, Pequim, Aarhus, Randers, Berlim, Espanha, sul da Espanha, Rijon, tenho certeza que estou esquecendo agora, Brasília, enfim, a gente fez Bahia, a gente fez tipo, sei lá, 18 encontros de tecnoxamanismo. Eu acho que o Pedro Soller elabora muito bem a diferença entre tecnomagia e tecnoxamanismo. Ele acha que a tecnomagia ela é muito mais europeuzada, porque ele tem influências da magia, da alquimia, traz muito essa cultura do hermetismo, enquanto que o tecnoxamanismo talvez tenha uma pegada um pouco mais voltada para as bordas do tempo, as ancestralidades todas, o animismo, as ancestralidades da própria terra. E não é à toa que essa palavra reaparece no Ancesso Futurismo quando a gente começa a trabalhar com a astronomia e as ciências espaciais, né? Lidando com essas influências estelares também como ancestralidade, não só humana como terrestre. Bom, Íctica é uma ideia que eu tive lá no Rio de Janeiro, junto com Paulo Scamparini. A gente estava conversando e pensou em fazer um encontro de arte e astronomia, porque a gente
Enfim, porque a gente estava meio às voltas de astronomia, trabalhando com umas figuras da astronomia, da arqueoastronomia, e eu estava trabalhando muito com o termo ancestrofuturismo, que se relacionava de certa forma com a arqueoastronomia. Então eu pensei que a gente podia fazer um encontro, e aí foi no Observatório do Valongo, 2017, em novembro, e foi muito mais potente do que a gente imaginava. Porque quando se juntou os artistas e a astronomia, parece que rolava uma espécie de sede entre as duas culturas, né? Essa estética e essa matemática delirante, que é como eu acho que a astronomia é tratada dentro do movimento, dentro das ciências espaciais, como uma matemática delirante. E aí a gente fez. Claro que as influências vêm de todas as espécies possíveis de influencers. Uma delas, por exemplo, é a Xuxa, né? Que descia da nave espacial desde pequena e que nos deixou todos alucinados. A NASA é uma influenciadora absurda. Também aqui, quando eu fui para a Inglaterra estudar, fazer o pós-doc, eu fazia a bolsa sanduíche, eu acabei me deparando com muitos SatLabs. E eu já era de uma lista de e-mail chamada MSST aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, eu acabei conhecendo, por causa do MSST, várias pessoas que estavam trabalhando com SatLabs lá na Inglaterra. E aí, quando eu comecei a entrar nesses SatLabs, mudei completamente o meu foco de pesquisa, de doutorado, e caí pesado na pesquisa de satélites, foguetes, trabalhos de arte, órbita, etc, etc. Então a Comuna Intergaláctica virou também festival, a gente está fazendo o segundo. Vai ter muita gente do INPE, muita gente das ciências sociais, muita gente de vários lugares. E eu acho que esse vai ser só o segundo, a gente vai ir muito mais pesado, muito mais fundo ainda, tentando fazer a coisa virar mesmo uma política do espaço.